maior fator, o fator gigante que acomete mais de 90% dos casos, são homens que educaram o seu organismo a ser rápido e que não têm controle. Que ejaculam precocemente desde a adolescência, na juventude, quando se estimulavam rapidamente, às vezes associando até filmes pornôs, para chegar logo no final. E quem é o ejaculador precoce, que nunca fez isso, que se estimulando rapidamente passou o cursor ali, o vídeo, para ir logo no final do vídeo, onde a cena está mais quente. Isso é muito comum o ejaculador precoce fazer. Ou seja, tudo isso acelerando. E ele acelerando muitas vezes, se estimulando, masturbando muitas vezes, sendo rápido, criou um condicionamento aqui dentro. Uma vez criado este condicionamento, não há pomada, não há gel, não há pílula, não há gota embaixo da língua, nada retardante, nada usado nem no pênis, que solucione definitivamente. Precisa tratar o condicionamento. Isso aqui se faz com técnicas fáceis, técnicas retas, diretas, objetivas e que resolvem completamente. Completamente. Então, dessas duas causas, a primeira, que é você comentou, a ansiedade, as causas psicológicas. Como é que uma causa psicológica, uma ansiedade, como é que ela vai afetar a ejaculação do homem? Isso é fácil de entender. Na verdade, pensamentos afetam todo o nosso comportamento. Querem ver? Um exemplo aqui. Se a pessoa está ansiosa, essa emoção, se ela está com medo, da mesma forma, essa emoção libera um hormônio na corrente sanguínea chamado adrenalina. A adrenalina é uma substância química que, quando vai para a corrente sanguínea, e esse hormônio é produzido por glândulas acima, as suprarrenais, que a gente fala aqui atrás, com um comando a nível cerebral, dizendo produz esse hormônio. Esse hormônio vai para a corrente sanguínea, sempre que se tem medo ou ansiedade, e aí vai para a corrente sanguínea, acelera todo o processamento. Próstata, vesícula seminal, tudo começa a se acelerar. E aí acelera a ejaculação. Primeiro por pensamentos que criaram toda essa cascata. Então ele vai ejacular precocemente porque sai daqui o start. Quando eu sei que eu vou ejacular precocemente, o meu corpo entende aquilo como um estado de alerta. Eu preciso me atentar. Um perigo, como se fosse Eu não posso ejacular precocemente, porque eu posso perder essa mulher, posso perder essa companheira, ela pode contar para as amigas, qualquer coisa assim. Então eu vou já preocupado em não errar de novo, ou seja, não ejacular precocemente. E aí, nesse instante, a adrenalina vai para a corrente sanguínea e meu corpo começa a ter essas mesmas reações. A boca fica seca. Então, o ejaculador precoce sabe que isso acontece com ele. O coração dele dispara. Ele começa a suar. Ele começa a ter reações como se fosse no estado de alerta de perigo. Mas não tem o perigo, teoricamente, ali acontecendo, mas dentro tem da cabeça. Dentro da cabeça. Então, precisa tratar exatamente o sinal para não acontecer aqui, que aí, não havendo adrenalina, o corpo funciona perfeitamente. Por isso que não adianta tratar o pênis. O problema não está no pênis. O problema está no start, no que acontece aqui dentro. Por isso que as técnicas hoje da sexologia mundial, as técnicas que nós utilizamos todos os dias, na clínica e também nos nossos materiais, no Controle 2.0 e todos os materiais que a gente tem, eles diminuem esse sinal aqui, portanto, o pênis começa a funcionar perfeitamente. O detalhe está aqui. Então, essa é a causa da ansiedade, do medo, da adrenalina, mas tem aqueles casos, que você disse que são a maioria, que talvez nem tem medo, nem nada, é só a questão de ter se masturbado rapidamente por muitas vezes e nem passa por esse problema da ansiedade. E, na verdade, esse aqui é a maioria dos casos. A maioria dos casos. Quando ele treinou, educou, ele condicionou, a gente usa esse termo, condicionou desde lá de trás a se estimular rapidamente, às vezes desde a adolescência, na juventude, às vezes assistindo pornô, como eu falei, acelerando, ele vai para uma relação sexual e ele diz, eu tô tranquilo, eu não tô ansioso, eu não tô com medo. E por que mesmo assim eu ejaculo precocemente? Porque o cérebro dele está condicionado. E uma vez o cérebro condicionado, é o que eu falei, não tem pomada, não tem gel, não tem creme, não tem anestesiante,
Não tem nada passado no pênis ou tomado, botado embaixo da língua, em cima da língua, gota aqui, pílula lá, que resolva definitivamente o problema. Porque nenhuma química muda o condicionamento, que é um fenômeno psicológico. Não existe química no mundo. Para mudar o condicionamento, tem que fazer exercícios. Exercícios fáceis que qualquer homem pode fazer. E esse exercício, uma vez você repetindo esses exercícios, aquele condicionamento que estava para ejacular rapidamente, começa a estabilizar. E você começa a trazer para o eixo o controle. E você vai sentindo a cada dia a evolução. Até que você percebe, opa, agora eu consigo controlar. Claro, porque foram feitos exercícios que trazem o eixo. Que a maioria dos homens acaba tomando algum remédio, né? Acaba tomando, vão num médico e tal, saem de lá com algum remédio. Tem algum efeito? Melhora um pouco? Como é que é essa questão do remédio? A ciência até hoje não inventou nenhum remédio no mundo que seja absolutamente eficaz e que solucione de uma forma definitiva a ejaculação precoce. Nenhum país do mundo. Mas alguns médicos, alguns profissionais receitam antidepressivos na tentativa de solucionar a ejaculação precoce. Não soluciona. O que acontece? Esses remédios, quando são ingeridos, que vão para a corrente sanguínea, são absorvidos, chegam no cérebro, eles começam a alterar as sinapses, as comunicações entre as células do nosso cérebro. E começa a, muitas vezes, dificultar essa comunicação ou dificultar a absorção de alguns hormônios que a gente sabe, serotonina e outros. E aí dá efeitos colaterais. Efeitos colaterais que altera a digestão, altera o intestino, a pessoa fica mais sonolenta muitas vezes durante o dia, ela começa a acumular mais água no corpo, altera a atenção no trabalho, muitos falam que ficam aéreos. Então, deixa tudo mais lento acontecendo. Aí o que acontece, como efeito colateral, também afeta o sexo. Só que aí, como efeito colateral, aumenta a chance de ter uma impotência sexual e que não vão contar para os ejaculadores precoces isso. Raríssimos profissionais informam desse alto risco que tem. Então, você fazendo uso de antidepressivos, eu recebo na clínica muitos homens que já não conseguem agora nem ter uma ereção. E não solucionou a ejaculação precoce. Porque usaram antidepressivos. Porque usaram remédios desse, como antidepressivos e outros. Então, não adianta querer botar remédio para a solução definitiva. A solução definitiva se dá por técnicas. Técnicas e exercícios de controle, que a ciência já sabe que fazendo, você traz para o eixo o controle. Técnicas que pode fazer em casa, à noite, durante o dia, final de semana, em viagem, no hotel, a passeio, a trabalho, fora do estado, no país, onde for. Você traz com esses exercícios fáceis esse controle. Por isso que eu digo, uma vez que você vai pela sexologia mundial e soluciona definitivamente através de técnicas, você vê que não precisa carregar nada no bolso, nem pílula, nem remédio, não tem que estar com gel, com pomada, nada dentro do carro, nem na gaveta perto da cama, nada, porque você vai livre. Você vai livre, solto, exatamente como deve ser o sexo. E você vai seguro, porque sabe que controla. Agora, se você precisa de uma outra estratégia, uma outra bengala, que comprovadamente não funciona, mas a gente tenta usar, vai estar sempre com alguma química perto e não vai solucionar o problema. Sim, importante então é acabar com o que causa o problema. Acabou com o que causa, o problema some. Tem que ir na Não causa. é uma doença. Não é uma doença, é um estado. Ejaculação precoce é um estado. Você não vai sofrer a vida inteira com isso se não quiser. E ela pode melhorar sozinha? Muito difícil. Vou te explicar por quê. E vou explicar para quem está aqui nos acompanhando também. O que acontece? Quando a gente vai uma vez para o sexo, ejacula precocemente, vai 2 vezes, acontece ali de novo. Na terceira vez que foi, o nosso cérebro já fica em estado de alerta para a próxima. A gente já acha que vai acontecer de novo. Então, ejaculou precoce, que ejaculou precocemente 1, 2 ou 3 vezes, na quarta ele diz, ai, eu acho que vai acontecer de novo comigo isso. E aí o que acontece? Esse estado de alerta, ele já vai para a próxima, já liberando ou alterando substâncias hormonais importantes. Como eu falei, a adrenalina, mas também o cortisol, que é o hormônio do estresse, que altera tudo. Portanto, ele já vai com medo, já vai preocupado,
a tendência é ele ejacular precocemente de novo. Por isso que não resolve sozinha. Porque a tendência é, se cair uma vez, cai a outra. É como um carro que está na lama. Quanto mais você tenta dar mais um giro na roda, mais ele afunda. E daqui a pouco sozinho não consegue mais sair. Agora, se vem as técnicas de controle, é como se você botasse, por exemplo, uma tábua ali e diz, vai, agora Ele consegue sair. acelera. E ele consegue sair. E nessa rotação da roda, ele vai saindo e ele sai da lama. Agora, se ele ficar na lama sem técnicas, ele vai se afundar cada vez mais, comprovadamente. Por isso que sozinho não funciona. E a maioria dos homens que sofrem com isso sempre tiveram isso desde jovens? Ou pode surgir, estou com 40 anos, de repente eu começo a ter ejaculação precoce, do nada? Ejaculação precoce primária é aqueles homens que sempre, desde a primeira relação sexual, tiveram esse problema. Ejaculação precoce secundária apareceu de repente, apareceu ano passado, apareceu faz 3 meses, apareceu faz 2 anos, apareceu depois que eu me separei, apareceu depois que eu conheci uma nova namorada. Eu nunca tinha isso e agora com a namorada atual eu tô tendo. Isso é a secundária. Também se soluciona com técnicas de controle, ambos. Então, tem quem sempre teve, que diz que desde a primeira vez, mas tem quem apareceu depois de um tempo. Pode aparecer de uma hora para outra sem a gente menos esperar. E o estresse, a sobrecarga de trabalho, pode causar ejaculação precoce? Sobrecarga de trabalho, sobrecarga de atividades, cobranças no trabalho, metas para atingir, possibilidade de perder o emprego, de ter uma demissão, por exemplo, instabilidade socioeconômica. A empresa dele pode fechar, ou se ele for dono da própria empresa, ele pode, por alguma razão, estar em algum momento que a situação não está legal, a empresa dele está indo à falência. Todas essas possibilidades aqui afetam o sexo. Tem pesquisas no mundo já que apontam isso, não é pesquisa recente, é pesquisa já de muitos anos, mais de 20 anos, 15, 20 anos, que dizem que homens, quando têm problemas no trabalho, a primeira área afetada é o sexo. Uau! E ao mesmo tempo A que primeira área afetada, porque para os homens tem uma relação muito direta entre trabalho e sexo. Sério? Afetou algum problema no trabalho, vai afetar a resposta sexual que a gente fala, ou seja, a ereção e até, principalmente, a ejaculação. Ao mesmo tempo que um problema no sexo afeta diretamente o trabalho. Por isso que se ele tem um problema aqui, afeta aqui. Se ele tem um problema aqui, afeta aqui. Então, o sexo afeta o trabalho e um problema no trabalho afeta o sexo. Porque para os homens as coisas estão muito próximas. Desempenho no trabalho tem a ver com desempenho no sexo, está tudo interligado. Muito interessante. Você trabalha há mais de 20 anos atendendo somente problemas sexuais, é isso? Exatamente. E a gente vê que os problemas sexuais, eles estão, em sua maioria, eles têm causas que não são físicas. A pessoa está saudável fisicamente. O que acontece? Os homens vão no médico, vão no urologista, no andrologista, clínico geral, fazem os exames e fisicamente está tudo bem. Fisicamente está tudo bem, saiu tudo certo. Desde testosterona, cortisol, qualquer coisa lá, está tudo em ordem. Açúcar, ferritina, né, quantidade de ferro no sangue, glicose, colesterol, está tudo bem. E por que o sexo não está legal? Por que continua ejaculando precocemente? Porque a causa de 99% dos casos de ejaculação precoce não é física. De cada 10 homens, disfunção erétil também. Da ejaculação precoce, de cada 10 homens, praticamente 10 que gozam rapidamente, não tem causa nenhuma física. E a disfunção erétil, até 50, 55 anos de idade, mais de 90% das causas não são de causas físicas. Ele vai lá no médico, tá tudo bem. Testosterona tá a top, tá no nível equilibradíssimo. E por que ele continua tendo disfunção erétil, dificuldade de ereção? Por questões psicológicas, de novo, medo, ansiedade, cobrança, excesso, carga de trabalho, tantas coisas e, sobretudo, por cobrança por desempenho no sexo. Que é o quê? Se ele falhou, se ele perdeu a ereção, ou se ele ejaculou precocemente alguma vez, na próxima, o nível de cobrança dele para ter um bom desempenho aumenta.
E se ele falhou de novo, na próxima ele vai com o nível de cobrança sobre ele extremamente alto. E cada vez maior. Cada vez maior. Por isso que quanto mais ele vai aumentando o nível de cobrança dele, mais chance ele vai ter de falhar e de não conseguir controlar a sua ejaculação. Por que que a autocobrança... O que que a autocobrança faz em mim que eu tenho mais chances de ter um problema sexual? Por quê? Porque ele desestabiliza todo o nosso organismo no âmbito, a nível até hormonal, mas interno aqui desestabiliza tudo. Vou dar um exemplo. Os homens gostam de futebol. Muitos homens gostam. Quando o jogador vai bater o pênalti e ele está ali na frente da bola, e o goleiro, e ele está preocupado que o goleiro vai pegar, o que ele pode chutar fora, estatisticamente aumenta a chance do goleiro pegar ou dele chutar fora, para que bancada. Você passa a não oxigenar esta área aqui na frente, como deveria, e essa área aqui na frente ajuda a nível de concentração, de cálculo matemático, de distância. Muitas áreas do nosso córtex ficam afetadas quando eu estou me cobrando pelo desempenho. Que é o medo, preocupação, Medo e preocupação. afeta meu raciocínio. Afeta o raciocínio. Mas afeta tudo. Afeta a visão, que é processada aqui atrás. Entende? Afeta a Sim, comunicação. Afeta o que eu ouço, os barulhos que eu ouço. Então, pessoas preocupadas com alguma situação, o cérebro interpreta diferente o que eles estão, inclusive, ouvindo. Nossa. Por isso que essa cobrança pelo desempenho faz desempenhar menos. Cobrança pelo desempenho faz desempenhar pior. Então as pessoas vão para uma relação sexual preocupadas em ter um bom desempenho e não ejacular precocemente. O que elas estão dizendo para o organismo dela é: goze mais rápido ainda. Porque essa preocupação desestabiliza tudo a nível de córtex cerebral e vai desestabilizar, os hormônios, que vai acelerar próstata, vesícula seminal, que vai ejacular precocemente. Então, de novo, as pessoas, quando isso acontece, elas correm para um remédio como se fosse a solução. Passar alguma coisa no pênis. E não é aí a solução. Uhum. A solução é você fazer as técnicas de controle que vão estabilizar tudo isso. A gente incentiva os homens a ficarem cada vez mais seguros no sexo com técnica. Não simplesmente vai que vai dar tudo certo. Uhum. Não é assim, vai que vai dar tudo certo. Eu te dou as técnicas, nós damos as técnicas, faça as técnicas que você vai ver o nível de segurança fazendo isso aqui, ó. O treino controle 2.0 é o que E que exercícios que tem lá dentro? Que técnicas? Isso. As técnicas que tem ali são técnicas que eu uso há mais de 20, 22 anos já na clínica. Nesses mais de 10 mil atendimentos feitos. E que são as técnicas hoje mais respeitadas do mundo quando o assunto é solução da ejaculação precoce. Ele tem várias técnicas. Tem uma técnica chamada de sensibilização sistemática, que a gente explica como fazer exatamente. Controle do impulso, que a gente ensina como fazer para esse controle acontecer. E outras técnicas para organizar a adrenalina, que desregula e acelera a ejaculação precoce. Vários exercícios ali, todos a nível de sexologia e psicologia, que a gente vai organizando e dizendo assim, como se fosse num passo a passo, o que ele tem que fazer. Hoje faça isso, amanhã faça aquilo, depois faça aquilo, até que ele vai seguindo esse passo a passo para chegar no instante do controle da ejaculação. E ela acontece. Ejaculação precoce se soluciona, a ejaculação a gente aprende a controlar.